A colega perguntou se a carteira de trabalho vai ser utilizada como prova para aposentadoria por tempo de contribuição. Vai sim, quando não há contribuição. Vai ser a mesma alegação. Aí nós temos algumas súmulas do CRPS, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social, e tem duas súmulas interessantes. A 18, que costumam utilizar quando se trata principalmente do empregado doméstico, que fala ali, repisa, que o empregado doméstico também, a empregada doméstica não é obrigada a controlar se o empregador está fazendo recolhimento ou não. E a outra súmula agora eu esqueci, eu acho que é 26, mas eu não lembro. Amanhã eu olho para vocês e trago, que eu não sou muito boa de decorar. Mas são duas súmulas do CRPS que falam isso. Que o segurado obrigatório, aquele que exerce atividade como empregado, ele não comprova recolhimento. Ele comprova a atividade, né? Exatamente. Isso mesmo. O colega fez uma brincadeira, né? Dizendo que o segurado, ele não pode ficar no meio dessa guerra entre empresa e Receita Federal, com certeza. O problema é que o INSS, ele tem dificuldade de entender isso, né? Aí quem não trabalha aqui com o INSS direto vai ver algumas coisas absurdas, que são óbvias e podem parecer óbvias no papel, daí de repente elas tomam uma dimensão não tão óbvia, viram um recurso especial ou viram um recurso extraordinário, e podem tomar uma dimensão enorme lá na frente, quando às vezes a gente só precisa tomar alguns desses conceitos básicos de direito previdenciário, mas que muitas vezes os tribunais superiores entendem também de modo diferente por causa do contexto econômico da situação. Mas daí foge da nossa alçada, né? Não tem nada que a gente possa fazer. Porque às vezes está na lei e você não consegue fazer aplicar por causa do contexto econômico, quando é algo muito grande. Olha, eu não estou advogando mais, mas eu devo ter alguma coisa. A colega pediu um modelo, né, de reconhecimento de vínculo, mas eu vou dizer aqui bem simples o que é. É você abrir, o nome da ação continua sendo o benefício previdenciário que você está buscando. A atuação jamais vai ser reconhecimento de vínculo. A atuação vai ser, por exemplo, o exemplo da senhorinha que eu usei aqui, que morreu o marido que trabalhava no posto de gasolina. O nome da minha ação, ação de pensão por morte. Aí eu abro uma preliminar e digo do reconhecimento do vínculo para a comprovação do direito ao benefício pretendido previdenciário. E aí ali eu vou dizer, olha, ela comprova todos os requisitos necessários do direito do trabalho, e listo as provas que eu pretendo produzir as provas. E lá no final, né, eu vou pedir também para produzir a prova. Não vai precisar identificar valores, não precisa fazer identificação de verbas, que na trabalhista tem que nominar tudo separado, não precisa disso na previdenciária. Porque o nosso objetivo é única e exclusivamente comprovar o quê? Que a pessoa é um segurado obrigatório como empregado. E aí eu vou utilizar os artigos próprios até, além de combinar a CLT, mas vou usar os artigos próprios do segurado obrigatório do direito previdenciário. E daí vou usar a lei de benefício, tá? Então vamos lá. Segurado empregado. Então eu tenho aqui algumas ideias de quem são esses segurados empregados com atividade exercida no Brasil. Então, primeiro, quem seria? O empregado urbano ou rural nos termos da legislação trabalhista. Esse é fácil de compreender, né? Esse é o trabalhador normal, o trabalhador mais habitual que a gente vê por aí. É a pessoa que nós falamos até agora várias vezes, que tem a carteira assinada, que trabalha no urbano ou no rural, seguindo a CLT, os chamados seletistas. Então, os seletistas estão aqui no nosso primeiro item. Segundo, trabalhador temporário. Ah, mas ele é trabalhador temporário do Natal, da Páscoa, não importa. Ele é um segurado obrigatório da Previdência Social também. Aquele que presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos subordinados ou membros dessas missões e repartições, excluídos o estrangeiro sem residência no Brasil. Então, peraí. Aquele brasileiro com residência no Brasil que presta serviço à missão diplomática ou repartição. Oh, desculpa, gente, eu vou aprender. Até amanhã eu tenho que conseguir. Então, esse é um exemplo que a gente teria dúvida, não teria? Então, esse vem a lei
e esclarece. Olha, não adianta só eu dizer que é aquele que ofere renda. É aquele que ofere renda, mas, nesse caso em especial, quando ele atende essas condições aqui, ele é o empregado com atividade exercida no Brasil. E o responsável é aquele para quem ele trabalha, mas ele vai recolher para quem? Para os cofres previdenciários. Quem mais? O servidor público, ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União. Quem são esses? Chamados cargos comissionados. Aquele que está trabalhando no serviço público, mas que não fez concurso. Ou, aí nós temos alguns casos também, mas eu já vou chegar no exemplo, aquele que passa no concurso público, mas por intermédio de uma autarquia, de uma administração pública indireta, ele passa a prestar serviço com CLT. Esse também é segurado obrigatório da Previdência Social. Aquele que passa no concurso público, ele é segurado obrigatório do regime de previdência? Do regime de previdência, sim, mas não do regime geral. Aí ele vai ser obrigatório do regime próprio da Previdência Social. E aí pode ser o regime próprio, União, Estado, Município, ou pode ser o regime militar. O servidor do Estado, Distrito Federal ou município, bem como das respectivas autarquias e fundações, ocupante de cargo efetivo, desde que nessa qualidade não esteja amparado por regime próprio. Então, aquilo que nós vimos, que nós acabamos de falar, eu posso ter pessoas trabalhando para autarquias e fundações que até às vezes passaram em concurso. Mas por que eles não estão ligados a um regime de previdência de regime próprio? Quem aqui sabe me dizer? Porque, às vezes, aquele ente municipal, estadual, não possui regime de previdência próprio. Aí, se ele não possui regime próprio, automaticamente, a quem essas pessoas estão ligadas? Ao regime geral da Previdência Social. Então, eu posso ter gente que trabalha numa prefeitura, que fez um concurso público e não tem regime próprio? Posso. Os municípios menores, pequenininhos, oi? São muitas, né? Então, assim, é só pra gente, porque às vezes a gente não pode tomar como padrões absolutos, porque senão eu sempre parto daquele pressuposto. Ah, trabalhou na prefeitura, regime próprio. Trabalhou no estado? Não, nem sempre. Vai depender do caso em específico. O escrevente e o auxiliar contratado por titular de serviço notarial e registros de cartório, a partir de 94, bem como aquele que optou pelo regime geral da Previdência Social em conformidade com a 8.935, que foi a lei dos cartorários. Então, o que vai acontecer aqui? Aqueles que trabalham dentro do cartório, aquele que é o escrevente, que trabalha como tabelião, também faz parte, também é um segurado obrigatório. Só para a gente ver que tem várias pessoas que estão ligadas, embora não sejam aquelas com a carteira de trabalho, aquele vínculo simples que nós estamos sempre acostumados a ouvir. Oi. Ele é contribuinte individual. Isso. Uhum. É só a menos que ele seja contratado, né? Alguém que é contratado para fazer as vezes dele. Eu posso ter alguém que seja substituto, mas vai atuar na ausência daquela pessoa, e aquela pessoa vai ser contratada. Essa pessoa vai ser contribuinte obrigatório, como empregado. O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio da Previdência Social. Então, o empregado de organismo oficial internacional, por exemplo, a OAS. Nós temos várias pessoas trabalhando no Brasil para a OAS. O que essas pessoas são? Seguradas obrigatórias do nosso regime próprio, do nosso regime geral. Então, eles têm que contribuir também para o INSS. O ocupante de cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital, municipal, sem vínculo efetivo, respectivamente, com União, Estado, Distrito, Município, suas autarquias, ainda que regime especial e fundações. Então, todas essas pessoas que estão lá, ocupando esses cargos de direção dentro das autarquias, ou seja, ministros de Estado, secretaria municipal, os secretários da prefeitura, os secretários do governo, todos eles são obrigatoriamente contribuintes? São. Eles podem escolher, eu não quero fazer o pagamento? Não. Eles são obrigados a fazer esse recolhimento.
Bem, e aí nós temos essa segunda divisão. A doutora Cláudia, eu acho que é a única que divide os que trabalham no Brasil e os que trabalham fora, então provavelmente é só no livro dela que vocês vão encontrar. A maioria dos outros livros trata os empregados como um conjunto só. E aí aqui nós vamos ter aqueles com atividade exercida no exterior. Brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado no exterior. Então eu tenho uma multinacional, ele é contratado no Brasil para trabalhar no exterior, em uma sucursal ou agência de empresa constituída sobre a lei brasileira e que tenha sede e administração no país. Tá, mas ele pode ser contratado no Brasil para trabalhar numa empresa que não tenha sede no Brasil. Aí a empresa não tem obrigação com a previdência dele. Mas se ele foi contratado aqui no Brasil para trabalhar fora e a empresa tem sede aqui, a empresa é responsável também por fazer os recolhimentos dele aqui na nossa Previdência Social. Embaixo, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, com maioria do capital votante pertencente à empresa constituída sobre lei brasileira, que tenha sede e administração no país e cujo controle efetivo esteja em caráter permanente, sob titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no país ou de entidade de direito público interno. Essa frase enorme, gigantesca, não diz nada além daquilo que disse aqui em cima. Porque o que ele disse ali tem sede no país também. Só que isso aqui cai em concurso público. E aí eles trocam a ordem das palavras para complicar. Mas elas são praticamente a mesma coisa. O que vai diferenciar é o seguinte: eu sempre tenho que ter a sede aqui. Ou seja, se eu tenho a sede da empresa aqui, nesses dois casos em especial, que é o que nós estamos usando, vai pagar. O brasileiro civil, que trabalha para a União no exterior. Civil, só para pressupor, não é militar. Porque é essa a divisão que ele está querendo fazer. Brasileiro civil que trabalha para a União no exterior em organismos oficiais internacionais, dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se amparado por regime próprio de previdência social. Quem pode ser esse brasileiro civil que trabalha na União, gente? É só o que faz o papel chique? Tem aquele que limpa, que serve café. Então, é o brasileiro civil, qualquer pessoa, tá? Que trabalha para a União no exterior. Quem, por exemplo, são organismos oficiais internacionais dos quais o Brasil é efetivo? Embaixada, que mais? Outros membros, ONU, OAS. Então, aonde o Brasil tem gabinete, quem trabalha no gabinete brasileiro vai ser, normalmente, via de regra, um brasileiro. Que normalmente, via de regra, é contratado aqui. Mas ele pode ser contratado lá? Pode. E esse é um caso aqui de exceção. Todos que nós tínhamos visto até agora dizia contratado no Brasil. E aqui fala contratado, olha, mesmo que contratado lá, ainda que lá domiciliado e contratado. Mas ele vai trabalhar dentro do nosso organismo. Ou seja, se não tem regime próprio de previdência social lá, ele tem que ser amparado em algum lugar. E a justiça brasileira, o organismo brasileiro, se ele contrata alguém e ele tem um sistema próprio de previdência que prevê dentro daqueles princípios que vocês viram, universalidade, cobertura, lembram disso? Ele pode deixar alguém sem cobertura? Então, se ele põe alguém para trabalhar com ele, ele vai dar o que para essa pessoa? Proteção social. É mais ou menos esse o raciocínio para a gente compreender o que está escrito ali. D. O brasileiro civil que presta serviço à União no exterior, em repartições governamentais brasileiras, lá domiciliado e contratado, inclusive o auxiliar local de quem trata a Lei 8.745, este desde que, em razão de proibição legal, não possa filiar-se ao sistema previdenciário local. Então, esse aqui é a mesma situação, mas esse aqui é referente às embaixadas, que o colega deu ali o exemplo. Então, todo aquele que trabalha dentro das embaixadas vai ter essa proteção também. Pronto, vimos ali a nossa primeira subdivisão, que foi o empregado obrigatório, mas é aquele empregado com carteira assinada, certo?
Pressupomos ali a carteira assinada de todos. Aí a nossa segunda divisão vem o empregado doméstico. Quem é o nosso segurado obrigatório empregado doméstico? É aquele, e aí vem ali a especificação que está na lei, aquele que presta serviço de natureza contínua, mediante remuneração, a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. E aí eu vou perguntar para vocês, para ele ser empregado doméstico, qual é o fator mais importante que está nessa afirmativa ali, nesse conceito? Local. Então, assim, é o fato de ser no domicílio. Não? O que é o mais importante do que está ali, além de local? O local é importante. Hã? É isso. É o que o colega acabou de dizer aqui na frente. Sem fins lucrativos. Porque eu não posso mais advogar. Hoje eu trabalho em casa. Não posso mais trabalhar no escritório. Porque eu estou exercendo mandato público, então de agente público para o Ministério da... Eu fiquei no Ministério da Previdência, agora estou no Ministério da Fazenda. Então eu não posso mais advogar. Estou licenciada da advocacia, não posso mais advogar. E aí eu tinha uma sala dentro do meu escritório, não posso mais ir por razões óbvias, estou licenciada da OAB, então eu só passo por lá, não posso trabalhar mais lá. Então eu trabalho em casa e eu tenho assistente jurídica. A minha assistente jurídica trabalha onde? Na minha casa, no âmbito domiciliar. Mas tem atividade, tem fins lucrativos? Tem fins lucrativos. Ela pode trabalhar lá, mas ela tem fins lucrativos. Ela é uma funcionária doméstica? Embora ela esteja dentro da minha casa, embora ela tenha regularidade, mas ela não tem uma atividade... Eu tenho sempre que estragar, né? Eu estava indo bem. Então, veja, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando vocês tiverem aula de custeio, isso aqui é fundamental, porque é o que vai enquadrar e vai fazer toda a diferença, porque se eu tenho um empregado doméstico trabalhando para mim, eu pago patronal? Com a modificação da lei, sim. Só que esse meu patronal, ele está dentro do simples doméstico. Então, eu não vejo a minha cota patronal. Ela não é aquela cota de 20%. Mas, se eu trabalho, se eu tenho um contribuinte individual jardineiro, que vai uma vez por mês na minha casa e presta serviço para mim, eu preciso pagar a patronal dele? Não. Porque ele é um contribuinte individual prestando serviço para mim. Eu preciso reter a contribuição dele? Não. Oi? Porque eu não sou pessoa jurídica. Calma, essa não é a resposta. E aí eu vou deixar para vocês verem isso em custeio. Porque eu posso ter, sim, pessoa física equiparada à pessoa jurídica para fazer a retenção do tomador de serviço. Mas o que vai fazer diferença para eu reter ou não o percentual dele? Fins lucrativos. Se na minha casa, essa minha assistente jurídica está lá, e ela trabalha para minha finalidade lucrativa, eu, pessoa física, pago a patronal dela. Além da contribuição que eu tenho que tirar 8, 9 ou 11 de acordo com o salário dela, eu vou reter a parte dela, eu ainda vou pagar a patronal, porque ela está dentro da minha casa trabalhando para os meus fins lucrativos. Complicado, né? Vocês vão ter isso em custeio. Mas é só para vocês conseguirem identificar o quanto que a gente está vendo hoje faz diferença. Então, essa coisa de ter fim lucrativo ou não, acaba quase sendo mais importante trabalhar na minha casa. Ou seja, o local domicílio é extremamente importante, porque o nome é empregado doméstico. Mas tão importante quanto isso é saber se ele tem ligação com a minha finalidade lucrativa. Se tiver ligação com a minha finalidade lucrativa, para tudo. Vai mudar o enquadramento dessa pessoa em custeio. E vai mudar o tipo de pagamento e retenção que eu tenho que fazer. Então, anotem aí. Doméstico não me importa só se ele trabalha na minha casa, mas vai importar se ele tem finalidade com a minha atividade lucrativa. Tá, ele tem atividade lucrativa, lógico. A atividade que ele tem pode até ser lucrativa. Eu posso lá ter um concurso de jardins bonitos e ele trabalha na minha casa e eu participo todos os anos do jardim. Isso tem ligação e eu ganho um prêmio por causa desse jardim. Isso tem finalidade lucrativa? Não. Não vai ter.
Não vai ter porque é algo eventual. Agora, a minha assistente jurídica tem uma ligação direta comigo. Caseiro. Olha o caseiro. Vai depender. Esse caseiro, ele está guardando o quê? Mas esse local é o quê? Uma propriedade rural? Uma propriedade rural? Uma empresa? Entendeu? Pode ser uma casa. Pode ser minha casa na chácara. Mas se essa casa na chácara, ela tiver produção, e essa produção tem comercialização, e ele estiver lá guardando essa casa, tem patronal para pagar sobre a cota dele. Mas isso vocês vão ver em custeio. Deixa o professor de custeio explicar. É só para vocês identificarem como a gente vai ter que identificar cada segurado para saber o que vai pagar. Pode falar. Alguém ia perguntar? Oi, desculpa. Olha, o que o colega perguntou? Ele perguntou assim, se no direito previdenciário também há essa dificuldade, né, de fazer a prova se configura ou não o vínculo de acordo com o tipo de trabalho que realiza. É isso que você perguntou? Uhum. Se o empregado doméstico, por exemplo, trabalha para uma pessoa ou trabalha para um condomínio. O número de vezes também, né? Isso, entendi. A pergunta dele é, entendi, se ele trabalha para um apartamento ou vai trabalhar para o conjunto todo. Para o direito previdenciário, isso vai ser quase vai ser independente. O que importa é o seguinte, eu tenho que configurar o tipo de atividade que ele tem. Aí eu vou saber, ele trabalha todos os dias da semana? Se ele trabalha todos os dias da semana e ele trabalha para o condomínio vai pagar a patronal e vai ter que reconhecer ele como segurado empregado. Se ele trabalha para cada pessoa, para cada família, um dia da semana, e essas famílias, no caso aí, tem uma discussãozinha trabalhista, eu não sou advogado trabalhista, mas eu sei que tem, quando é para todas as pessoas da mesma família, existe aquela questão da discussão do vínculo, tá? Trabalha para mim, para minha mãe, para minha irmã, para o meu tio e mora todo mundo perto. Aí existe realmente essa discussão, mas eu daí não vou nem adentrar nela porque eu não tenho expertise trabalhista. No âmbito previdenciário. Então, no âmbito previdenciário, que é a pergunta dele, o que vai diferenciar? O que vai diferenciar é, ele trabalha para o mesmo empregador vários dias da semana, isso configura segurado obrigatório. Ele trabalha, ela trabalha ou ele trabalha para o empregador, empregadores diversos, prestando serviços, contribuinte individual. O que é importante identificar? Tá? Que eu vi agora a TRU lá do Paraná decidindo, Paraná não, desculpa, na região sul nossa ali, dizendo que 2 vezes por semana a empregada doméstica, para fins previdenciários, já configura vínculo empregatício, tá? Isso não vai ter considerações, posso ser reflexos trabalhistas para aquele empregador doméstico, mas tem reflexos previdenciários. Eu nunca tinha visto, eu vi agora, essa semana. Foi algo novo. Eu vi agora essa semana e achei até interessante, embora vá contra a ideia do direito do trabalho, que são 3 dias na semana para configurar o vínculo de trabalho. Mano, ele está no meu site, inclusive. Se vocês entrarem no site notícias, eu coloquei lá porque eu achei diferente, ainda está bem assim, TRU considera 2 dias como vínculo. Eu achei interessante, não tive ainda tempo de entrar e ver o processo, para conhecer o que estava sendo discutido ali. Mas ali na ementa a gente já vê que a discussão é essa. Era um funcionário, né, um empregado que trabalhava 2 dias por semana e eles disseram que para fins de proteção previdenciária é suficiente para provar a qualidade de segurado, tá? Uhum. Então, vamos só esclarecer. O que a colega perguntou é o seguinte, essa pergunta é mais complexa e ela é uma pergunta mais de custeio, mas eu vou aproveitar e vou lhe responder porque ela é interessante para nós também. O que ela perguntou é o seguinte, nós temos uma empregada doméstica que presta serviço de diarista todos os dias, 2 dias na semana, com carteira assinada. Ela tem um outro emprego com carteira assinada, então, e vai 3 dias na semana. Tá, então vejam só, nós estamos tratando aqui
de uma mesma segurada que está realizando 2 tipos de trabalho distintos. Ela vai ter um trabalho no qual ela é segurada obrigatória, porque ela trabalha 3 vezes por semana com carteira assinada. E ela vai ter também, ao mesmo tempo, ou seja, concomitante, vocês aqui, quem já advoga há mais tempo, já ouviu falar dessa figura dos trabalhos concomitantes. E ela vai ter concomitante um trabalho como contribuinte individual, diarista é contribuinte individual. Esse empregador dela, das 2 vezes por semana, não paga patronal. Não paga patronal por quê? Porque ela não tem vínculo de emprego. Ela é uma contribuinte individual prestando serviço no ambiente doméstico. É isso que ela faz. Esse empregador dos 2 dias por semana não paga patronal. Ele vai simplesmente pagar para ela ali o preço que ela dá para o serviço dela. Então ele toma um serviço, ela é uma prestadora de serviço. O que acontece com aquele em que ela vai 3 vezes por semana? Aquele vai pagar patronal. Só que a patronal dele não é um patronal de 20% sobre o valor que pago para ela, da folha de salário, que seria o salário dela. Ele vai pagar dentro do DAS, que a gente chama de DAS doméstico, que é o Simples Doméstico Nacional, que ele paga numa guia DAS, que hoje a gente chama de guia DAS doméstico, que foi a forma que eles escolheram para a pessoa fazer o recolhimento desses valores do empregado doméstico. Esse valor, ele é um valor fixo. Então a gente não tem como identificar exatamente ali quanto ele está pagando, porque é um valor fixo que ele vai pagar. Esse valor vai englobar o FGTS, vai englobar o SAT, então o SAT está ali também. Então esses 20% que o empregador doméstico paga não é o 20% só da patronal. Ele vai estar englobando junto o SAT e o RAT, que todo empregador tem que pagar, o FGTS e mais o valor da contribuição da folha de salário. Então é um valor só. Como se trata do simples doméstico, a gente vai estar pegando todos aqueles valores e somando num só. Que para uma empresa, ela pagaria aí um valor muito maior. Ela pagaria 20 de folha, pagaria mais o enquadramento de 3 a 6 do SAT e RAT e vai somando, que é o que uma empresa paga de contribuições previdenciárias mensais. Entendeu? É um pouquinho complexo, né? Mas é que são várias situações diferentes, daí vai depender do enquadramento que essa pessoa tem. Então vamos continuar. Isso tudo está previsto aonde? Lá no artigo 12, que eu já citei para vocês, da 8.212, no inciso 2º, que é o inciso do empregado doméstico. Mas daí vem a Lei Complementar 150 de 2015, no artigo 1º, e vai também conceituar isso que nós estamos falando aqui, no empregado doméstico. E ele diz quase a mesma coisa que diz a lei previdenciária. Aí ele fala assim: aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, de finalidade não lucrativa, ele repete, a pessoa ou família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana. Ou seja, se aqui a gente estava falando de quem presta o serviço sem dizer quanto, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando que pode prestar um serviço doméstico, certo? Mas se pode prestar um serviço doméstico, esse conceito aqui é um conceito amplo. Eu posso estar falando de quem? Do contribuinte individual, que foi o caso da diarista que você falou agora. Quando eu falo aqui, ó, vem a lei complementar, diz, este é o empregado doméstico. É aquele que por mais de 2 dias na semana. Por isso que eu acho estranha essa decisão que eu comentei com vocês da TRU. Porque a lei complementar veio e disse, é este aqui. O empregado doméstico é aquele mais de 2 dias por semana. A lei complementar veio e disse para nós, se havia uma lacuna de quem era o segurado empregado doméstico, a lei veio e respondeu. E a partir do momento que ela veio e respondeu, qualquer exação sobre isso, aí vem uma discussão de constitucionalidade da lei, tá? Mas isso é o que diz a lei complementar. Então eu coloquei no material de vocês só para vocês terem. Que aí se nós tínhamos até nesse slide aqui, que é o conceito previdenciário, só que a legislação ela não pode ser interpretada de forma isolada, né? Então eu não posso dizer assim, o conceito previdenciário não falou que são 2 dias. Mas a lei complementar que disciplina a matéria veio e disse que são acima de 2 dias. Beleza? Então é só para a gente conhecer que existem esses 2 conceitos, por isso que eu coloquei os 2 para vocês. O primeiro é o conceito previdenciário, o segundo é o da Lei Complementar 150 de 2015. Então nós vimos, primeiro, segurado obrigatório,
Mais um pouquinho, daí a gente vai ter intervalo. A gente viu o segurado obrigatório empregado que trabalha no Brasil. Vimos o segurado obrigatório empregado que trabalha no exterior. Vimos o 2, que é o segurado doméstico. E o terceiro, que eu considero assim a cereja do bolo, o mais complexo, que é o contribuinte individual, que é o que nós vamos ver agora. Por que ele é o mais complexo? Porque ele tem diversas situações diferentes. Quando vocês forem estudar, principalmente custeio, vocês vão verificar que vai depender muito de duas coisas. Para quem ele presta o serviço, que tipo de serviço ele presta. E isso vai mudar o tipo de alíquota que ele paga e quem é responsável por receber ou pagar esse valor. Então, o contribuinte individual, ele vai ter todas essas situaçõezinhas, porque na hora de identificar ele lá no custeio previdenciário, na hora de fazer o pagamento, a gente tem que identificar para quem ele presta serviço e como ele presta. E aí vai depender da alíquota dele. A alíquota dele é de 20, a alíquota dele é de 11, ele se encaixa nas alíquotas populistas, que a gente chama que são aquelas alíquotas que foram feitas para tirar as pessoas da informalidade ou para fazer lobby político, que são as alíquotas de 5%. Então, como que eu encaixo essas pessoas nessas alíquotas? Tudo isso vai depender agora que a gente vai ver. Então, veja só, quem é o contribuinte individual? Pessoa física, proprietária ou não, ou seja, ela pode... Opa! Que eu já puxei aqui. Ah, não, agora eu tô certa. Pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira em caráter permanente ou temporário. Espera aí, professora está falando do rural, mas o rural não é segurado especial? Não. O rural pode ser segurado especial. Ele é um dos tipos dos nossos segurados obrigatórios, que vai ser o tipo 5, que nós vamos ver mais para frente. Mas agora, nós estamos vendo que o rural, ele também pode ser, sim, contribuinte individual. E aí nós estamos vendo. Para que tipo de rural, então? Então, aquela pessoa física, proprietária ou não de terra, tá? Que explora atividade agropecuária ou pesqueira em caráter permanente e temporário. Para o período de 76, que é a vigência de determinada lei, até a vigência da publicação da 11.718, ele podia fazer isso como? Diretamente ou por intermédio de terceiros, com o auxílio de empregado a qualquer título. Segurado especial, vocês vão ver depois, é aquele que não tem empregados, ou quando tem empregados, não pode ser por mais de 120 dias do ano calendário. Aqui eu estou falando de quem? Da pessoa que tem uma atividade rural, mas que ela tem empregados. Tem empregados não eventuais, ela tem empregados sempre. Auxílio de terceiros, auxílio de empregado a qualquer título. Para o período posterior a 2008, véspera da 11.718, a atividade agropecuária contínua ou descontínua superior a 4 módulos fiscais. Foi quando passou a ter a questão do tamanho da terra. Antes, eu podia ter um latifundiário segurado especial? Podia. Né? Uma vez eu lembro que eu dei um voto dentro do Conselho de Recursos da Previdência, concedendo atividade de aposentadoria rural como segurado especial para uma latifundiária. E o INSS ficou indignado, dizendo que aquilo era imoral. O que está na lei, a lei, e aí vem uma opinião pessoal minha, a lei não comporta avaliações morais. A partir do momento em que está na lei, é legal, até que quem tenha competência diga que aquilo é inconstitucional ou ilegal. Mas para quem é administrador público, e aí eu digo o INSS, a Agência da Previdência Social, o conselheiro da Junta de Recursos, o conselheiro da Câmara, o conselheiro do Tribunal Pleno, a essas pessoas cabe o quê? O que cabe ao ente administrativo? Artigo 37 da Constituição Federal. Aplicação da estrita legalidade. Está na lei, a lei permite, a pessoa tem direito. A partir do momento em que a lei venha e diga que não tem mais direito, ela passa a não ter mais direito. Foi o que aconteceu aqui. Então, até o período anterior a 11.718, independia o tamanho da terra. A partir desta lei, nós temos agora uma fixação de tamanho de terra. E esse tamanho de terra são 4 módulos fiscais.
Que módulo fiscal é esse? O módulo fiscal ele vai ser determinado de acordo com o município. O módulo fiscal em Curitiba, eu não lembro de cabeça, se eu não me engano, são 28 hectares. O módulo fiscal em Campo Grande são 140 hectares. Então você veja o quanto isso é complexo, né? Numa região muito urbana como a nossa, região metropolitana ou assim próximo da cidade, o módulo rural, as regiões rurais, elas são pequenas. Então eles consideram que se a pessoa tiver uma terra muito grande, ela já é uma latifundiária. E aí vai depender da decisão, e isso vem dentro do plano do Estatuto da Cidade, que é votado por cada departamento. Eu só não me recordo agora se essa votação do módulo rural, fiscal, ela é da prefeitura ou do governo. Isso eu confesso para vocês que eu não me recordo, mas já que no intervalo da aula eu dou uma olhadinha para a gente ter certeza. Mas os módulos fiscais não são iguais. E eu não lembro bem certinho, mas ele é regional. Isso eu tenho certeza que ele é regional. Porque eu sei que o módulo fiscal de Curitiba... Então, o fato de eu saber o módulo da minha região não significa que eu tenho uma certeza absoluta para um outro processo de uma outra região. Então, eu tenho que analisar o módulo fiscal de cada, que vai ser aplicado a cada região, para não cometer ali o equívoco dentro do processo de fazer uma afirmativa que possa ser inverídica. Então, veja lá. O que mais? B. A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral no garimpo, em caráter permanente ou temporário, direto ou por intermédio de prepostos, com ou sem auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. Mais um contribuinte individual. Se ele é um contribuinte individual, antes de tudo, ele é o quê? Um segurado obrigatório. Então, eu vi ali agropecuária, pesca, garimpo, extração mineral. C, ministro de confissão religiosa. Então, o padre, o pastor, a freira, eles são contribuintes obrigatórios da Previdência. Por muitos anos, eles não contribuíam, tá? E existiu um tempo, inclusive, em que era concedida aposentadoria para eles pelo INSS sem a devida contribuição, só com o exercício do trabalho. Hoje não pode mais. Hoje eles precisam da correspondente contribuição previdenciária, porque são tidos como contribuintes obrigatórios. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo internacional, oficial internacional, do que o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio. Pera, mas a gente viu outros casos. Aqueles outros casos tinham o quê? As condições de emprego. Habitualidade, subordinação. Esse caso não. Eu posso ter um brasileiro civil que preste serviço para essas pessoas também. E se ele é só um prestador, o que ele é? Contribuinte individual. O titular de firma individual urbana ou rural. Então, titular de firma individual urbana ou rural. Eu posso ter um segurado especial titular de firma rural? Com as recentes alterações legais eu posso, mas é uma coisa que só passou a ser possível a partir de janeiro de 2014 e amanhã a gente vai comentar, tá? Então eu posso ter um segurado especial? Posso. Com as alterações legais, a ideia é de você fomentar a vida dessas pessoas no campo, para que elas não abandonem o campo e venha todo mundo para a cidade, né? Então tem que ter algum incentivo para a pessoa estar no campo. E essas são as ideias das proteções que a Previdência dá para quem mora para quem trabalha e mora no âmbito rural. Continuando, o diretor não empregado, então veja, aqui eu estou falando do diretor não empregado, porque se ele é empregado, ele tem carteira assinada. O diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedades anônimas. Todos os sócios nas sociedades em nome coletivo e de capital indústria. O sócio gerente e o sócio cotista, que recebem remuneração decorrente de seu trabalho na sociedade por cotas, de responsabilidade limitada, urbana ou rural. Isso aqui é um pouco complexo, porque na hora que o cliente chega, você vai pedir para ele o quê? Contrato social. Aí você pega o contrato, você vai ver o tipo de sociedade que ele tem. E aí você vai ver se você enquadra ele, se ele é um segurado obrigatório, se ele devia ter carteira assinada ou se de fato ele é um contribuinte individual. Esse cliente só vai aparecer para você quando?
Não, via de regra. Claro que ele pode aparecer em qualquer momento, né? Ele é livre para aparecer. Mas o que é mais comum aparecer no escritório? Esse cliente. Quando ele morreu e a família não fez contribuição, ou quando ele está fazendo o quê? Planejamento previdenciário. Ele quer se aposentar, não tem as contribuições suficientes, e aí ele chega lá querendo recolher em atraso. E aí você precisa ver, opa, para recolher em atraso, se ele for segurado, obrigatório, empregado, basta, o que eu já falei? O exercício da atividade. Basta a carteira, se não tiver a carteira, basta ter exercido a atividade. Se ele era contribuinte individual, aí depende. Aí depende por quê? Se ele tem a primeira contribuição em dia, ou seja, se ele já contribuiu, o que o INSS pressupõe? Se ele fez as primeiras contribuições em dia, pressupõe o exercício da atividade. E você somente vai lá e recolhe. Se ele nunca recolheu e não tinha contribuição em dia, o que eu tenho que fazer? Provar o quê? Provar o exercício da atividade. Aí, se é dentista, eu preciso de prontuários de atendimento. Se é médico, eu preciso lá que ele tenha os prontuários, os atendimentos, o raio-x, qualquer coisa referente àquele cliente. Eu preciso que ele traga prova de todos os dias do trabalho? Não. Mas eu preciso de prova robusta. Não é um contratinho só. Eu preciso de prova robusta da existência do trabalho como contribuinte individual, da atividade de autônomo, da atividade qual for a atividade dele. Se ele for como que a gente chama? Fugiu a palavra agora, médico, dentista, profissional liberal. Se ele for um profissional liberal, é até mais fácil de fazer essa prova. Mas nem todo mundo é fácil, como por exemplo aqui. Nem sempre eu tenho como fazer prova, porque só o contrato social é pouco. Se a empresa era aquela empresa informal, que não tinha ata das reuniões, não tem livro, que não tem tudo regularizado, às vezes eu posso ter um sócio, mas o simples contrato não é suficiente para comprovar o exercício da atividade. Então vocês vão ter que verificar caso a caso, ver o tipo de segurado que ele era, verificar o tipo de atividade que ele tinha com o tipo de contrato que ele estava, para dizer se ele ia ou não ter que fazer esse recolhimento. Por exemplo, se ele era um sócio, quer ver? Titular de firma individual, urbana ou rural. Aí é simples, porque se ele era titular de firma individual, basta que a empresa tivesse alguma atividade, certo? Porque ele era firma individual. Não precisava que outra pessoa fizesse atividade por ele. Mas um sócio, por exemplo, em atividades anônimas, o que eu preciso para comprovar a atividade dele? Ele era não empregado, certo? Então eu tinha que comprovar que ele realizava as atividades dele de direção. Isso eu vou precisar do quê? Das atas da empresa, das reuniões, das assembleias gerais e tudo mais. O associado eleito para o cargo de direção em cooperativa. Espera aí. Então veja, o cooperado, via de regra, ele é contribuinte individual? Não. Mas este cooperado, ele foi eleito para cargo de direção da cooperativa. Então ele deixou de ser um segurado especial, ele podia ser um segurado especial. Ele deixou de ser segurado especial nesse momento para, naquele momento, ser o quê? Contribuinte individual. O fato dele realizar essa atividade de contribuinte individual descaracteriza o segurado especial dele? Não. Ele tem direito de assumir esses cargos de direção. Quando a gente for ver o segurado especial, nós já vamos ver isso também. Então vamos lá, associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação, entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam o quê? Porque o pressuposto do nosso segurado obrigatório, o que é a todo momento? Receber, auferir renda. Se ele faz de graça, ele não é segurado obrigatório. Ele não entra em nenhuma das nossas classificações aqui. Ele é o quê? Facultativo. Ele é o item 2 da nossa discussão. Hoje, todo item 1 é segurado obrigatório. É aquele que aufere renda. J. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas sem relação de emprego.
Esse é fácil, né? Fácil de imaginar. B. A pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Quem que é esse aqui? Profissional liberal, o que mais? O antigo autônomo. O aposentado de qualquer regime previdenciário nomeado magistrado classista, temporário da Justiça do Trabalho na forma dos incisos legais. Ou nomeado magistrado da Justiça Eleitoral. Vocês lembram dessa situação? Que nós temos juízes aposentados que podem compor os tribunais classistas. Quando eles saem para fazer essa atividade, o que eles viram? Contribuintes obrigatórios do regime geral. Tá? Então, embora eles tenham um regime próprio deles, este é o momento em que eles vão. Por quê? Porque eles estão realizando atividade. Quando a gente for falar do facultativo, vocês vão ver que eu vou frisar para vocês 1000 vezes. O servidor público pode contribuir com o facultativo? Não pode, não pode, não pode. A gente vai falar isso várias vezes. Porque assim, é legal eu ter 2 aposentadorias? Claro que é legal. A maioria das pessoas quer isso. Olha, se eu pudesse colocar os meus ovos em várias cestas, que é um ditado bem popular, não coloque todos os seus ovos numa cesta só, pode dar errado. Então, se eu puder, eu coloco meus ovos em várias cestas. A gente sempre brinca. O que um médico faz? Ele trabalha para o município, para o estado e para a União. Ele vai ter a aposentadoria do estado, do município e da União. Todos nós podemos fazer isso? Não. São só algumas carreiras que permitem isso. Como, por exemplo, o médico pode fazer isso, o professor pode fazer isso, pode misturar padrões. Eu, como advogada no contribuinte individual, eu posso dar aula no regime público? Como servidora pública? Eu posso misturar. A aula, o professor, ele é uma das carreiras que pode misturar com todas as outras. Porque o que eu não posso enfrentar? A carga horária. O que eu não posso é ter a carga horária completa em todas, o que seria impossível seria um funcionário fantasma. Porque seria impossível eu trabalhar 40 horas, né, em todos os meus ambientes de trabalho. A diferença é que o médico e o professor, eles têm cargas quebradas. Essas cargas horárias são chamadas de padrões, por isso que a pessoa pode misturar. O que as pessoas querem fazer? Poxa, então peraí, se eu posso, se tem lá a tal pessoa que eu conheço, ela vai se aposentar no regime próprio, vai se aposentar no regime geral, eu também quero. Tem muita gente que pensa assim. Só que para eu querer, não basta eu querer, eu tenho que poder. Eu posso recolher como facultativo se eu sou servidor público? Não, você não pode. Você só pode se você exercer uma atividade como contribuinte individual, por exemplo. Aí o que você tem que fazer? Você tem que dar aula particular, você tem que cobrar palestra, você tem que vender natura, vender jequiti, qualquer coisa. Mas você tem que desempenhar uma atividade que venha a oferir renda. E aí você vai ter essa possibilidade de ter aposentadoria nas duas esferas, que seja o regime próprio da Previdência e o regime geral. Agora, como facultativo, mas professora, por que a dona de casa e o estudante podem? Porque a ideia da Constituição Federal, da universalidade de atendimento, é que você não vai deixar ninguém descoberto do sistema. Mas essa pessoa que está no regime próprio, ela está descoberta do sistema? Não. Ela está coberta por um outro sistema previdenciário, que está dentro da Seguridade, que é um sistema maior. Tá? Então é mais ou menos com esse argumento. Mas a gente já vai chegar lá. Então, vamos para o próximo. O condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado aquele que exerce atividade profissional sem vínculo empregatício, tá? Então, sem vínculo de empregado, condutor autônomo, motorista, aquele que dirige van, aquele que faz serviço de frete, aquele que faz o serviço como se fosse mais ou menos o taxista, né? Só que é desde que ele não esteja trabalhando para uma cooperativa de táxi, esse tipo de coisa. Quando proprietário, coproprietário ou promitente comprador de um só veículo, tá? Aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário. Então, aquele que é o cobrador, por exemplo, tá? Que não tem, logicamente, novamente para lembrar, carteira de trabalho, não tem vínculo empregatício. Senão ele deixa de se enquadrar aqui no 1.3 e vai se enquadrar lá no 1.1 que a gente viu. Tá quase dando nossos minutos, vamos só terminar aqui. Aquele que pessoalmente, por conta própria, a seu risco, exerce pequena atividade comercial em via pública ou de porta em porta, como comerciante ambulante. Quem são esses? Os antigos o quê?
caixeiros viajantes e os atuais camelôs. Então, assim, ó, eles não são uma atividade regulamentada, o camelô. Porque eles não têm o quê? O que falta para eles trabalharem? O alvará, concorda comigo? Mas se eles estão trabalhando de porta em porta, previdenciariamente eles têm previsão legal. Vendedor de livros, lembram dos vendedores de livros? Barça, tinha uma outra também. Só lembro da Barça, mas eu lembro que tinha um outro. O trabalhador associado à cooperativa, que nesta qualidade presta serviços a terceiros. Então, veja, o fato de eu estar cooperado na cooperativa não me torna um contribuinte individual. A partir do momento em que eu presto um serviço para terceiros usando a cooperativa, aí eu sou um contribuinte individual. Exemplo aqui, um exemplo da maior cooperativa que nós temos no Brasil. Quem dá? Um exemplo. Cooperativa médica, Unimed. A Unimed foi tão forte quando ela começou o serviço dela de cooperativa que nós tivemos a modificação da responsabilidade do tomador de serviço da cooperativa por causa da Unimed. Hoje o STJ mudou essa realidade, mas quem tinha que fazer a retenção seria a cooperativa. A Unimed fez um lobby tão forte na época nos tribunais superiores que eles conseguiram, desculpa, tribunais superiores não, junto ao executivo aos tribunais superiores também, porque daí não conseguiam considerar isso inconstitucional até que agora foi considerado. Mas foi um lobby muito forte, uma movimentação forte para que quem fosse o responsável pela essa retenção fosse a empresa tomadora de serviço. Então você veja, até essa modificação da legislação de 2015, agora, do final de 2014, quem que fazia? O certo seria o quê? A cooperativa ela age muito parecido com o agenciador do trabalhador avulso. Ela teria que reter e repassar. Mas eles fizeram um lobby tão forte que quem passou a ter que reter era a empresa tomadora do serviço do cooperado. E não era a Unimed responsável. Mas isso modificou agora, bem recentemente. Então, acho que está no nosso intervalo já. Vamos dar um intervalo, são 20 minutinhos, né? E aí a gente já volta, tá bom?